E aí, pessoal, belezinha? Professor Stigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a continuação da nossa parte de concordância nominal, beleza? Então vamos lá, pessoal. A palavra bastante como advérbio. Opa, o que é um advérbio? Advérbio é a classe gramatical responsável por, responsável não. Ela pode alterar um verbo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio. Como assim alterar o sentido, professor? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, hipotético. Hoje choveu. Minha frase é essa, hoje choveu. O que essa frase passa a ideia? De chuva, hoje choveu, beleza. Agora se eu digo, hoje choveu muito. Veja que agora quando eu digo hoje choveu muito, eu aumentei a intensidade dessa chuva. Então pode ser que essa chuva, a ideia da minha frase, hoje choveu muito, pode ter causado algum estrago, ou então a quantidade de chuva que caiu foi avassaladora, esse tipo de coisa. Então a gente consegue ver essa mudança. Então o muito, ele é um advérbio de intensidade, ele mudou a intensidade do choveu. Hoje choveu muito. As frases são diferentes e o muito mudou o significado de choveu. Tranquilão? Então, vamos lá, pessoal. Modificando o verbo, adjetivo e advérbio e é invariável. O que quer dizer quando ele é invariável? Invariável é quando a minha classe gramatical ela não sofre modificação de gênero e nem de número, tá bom, pessoal? Como pronome, acompanha substantivo flexionando-se de acordo com ele. Então aqui, se a palavra bastante, estamos falando da palavra bastante, como advérbio, ela vai modificar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, ela vai ser invariável. Agora, se ela for como um pronome, ou seja, ela está fazendo o papel de um nome, substituindo o meu substantivo ou acompanhando ele, aí ele vai se flexionar de acordo com o substantivo. Então, se ele estiver fazendo o papel de pronome, ele vai concordar com o substantivo em gênero e número, tá bom? Eles estudaram bastante. Como ele está modificando o verbo estudaram, aqui ele vai ficar invariável, tá bom? Já aqui, ele teve atitudes bastante severas, ele teve atitudes bastante severas. Aqui já não. Aqui ele já está acompanhando o meu substantivo, então ele vai se flexionar de acordo com ele. Então, ele teve, está concordando com ele, beleza? Nesse exemplo, a palavra bastante se comporta como um advérbio e é invariável. Observe que quando substituímos por muito, também não vai ter flexão. Eles estudaram bastante? Eles estudaram muito. A frase diz a mesma coisa. Ele teve atitudes muito severas? Ele teve atitudes bastante severas. As frases dizem as mesmas coisas, fiz a substituição por muito, não perdeu sentido, beleza? Ele teve bastante atitudes severas. Há bastantes razões para que se acredite no fim do mundo. Nessa sentença, bastante acompanha o substantivo, comportando-se como um pronome indefinido. Então, ele teve bastantes atitudes severas, há bastantes razões. Então, está concordando, porque ele está acompanhando, beleza? Ele teve muitas atitudes severas, há muitas razões para que se acredite no final do mundo, no fim do mundo. Então vejam, quando ele está como pronome, ele vai variar. Aqui ele não varia, bastante, bastante, muito, muito. Já aqui, muitas e muitas, ele variou, beleza? A palavra caro e barato, qualificando substantivos, são adjetivos e flexionam-se normalmente, ou seja, não tem problema, eles vão se flexionar, não tem nenhuma regra dizendo como que eles têm que funcionar. Como advérbio de intensidade, eles modificam os verbos e são invariáveis. Por quê? Porque o verbo é invariável, gente. Porque o advérbio é invariável.
Então, se ele é invariável e ele está fazendo o papel de um advérbio de intensidade, é a mesma coisa. Ela comprou vestidos caros. Ó, caros aqui está como adjetivo. Então, ele está se flexionando. Vestidos caros. Então, característica de vestido está concordando com vestido. Aqueles vestidos são caros. Adjetivo também, né? Aqueles vestidos são caros. Caros é a característica de vestidos. Aqueles vestidos custam caro. Opa! Agora aqui ele já está modificando o verbo custar. Ó, custam, está na terceira pessoa. Como ele está modificando esse verbo, ele já passa a ser um advérbio, beleza? Então, aí ele fica como invariável. Ele não tem flexão de gênero nem de número. Tranquilão? A palavra longe se comporta ora como advérbio e ora como adjetivo. Então eu dependo do contexto para saber como que ela vai estar se comportando. Tranquilão? Ela e o namorado estavam longe um do outro. É um advérbio, ó. Estavam longe. A palavra longe está modificando o verbo estavam. Então estavam longe um do outro, advérbio. Ela estava a longes distância do namorado, um adjetivo, ó. Estava longes distâncias do namorado. Como aqui está dando uma característica de distância, está fazendo um papel de adjetivo, então ele vai variar, tá bom? A palavra meio, quando a gente usa ele como numeral, refere-se à metade e flexiona-se normalmente. Então, meio, metadinha, pode ser, né, ele vai ter flexão. Já como advérbio de intensidade, ele modifica adjetivo e é invariável. Então, ó, ele vai modificar o adjetivo. Por quê? Porque o advérbio ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio. E ele vai ser invariável, certo? Ou seja, ele não vai ter flexão de gênero e nem de número. Estávamos a meia hora do jogo. Opa, aqui ele está falando de um numeral, certo? Estávamos meio preocupados com aquilo tudo. Um advérbio, ó. Está fazendo o papel de um advérbio de dizer, meio preocupado. Ela está meio cansada hoje, né? O advérbio. Veja, meia cansada não existe. Meia cansada é a meia que a gente usa aqui, tá bom? As palavras anexo e incluso são adjetivos normais e flexionam-se de acordo com o substantivo a que se referem, beleza? Então, olha lá, seguem anexas as folhas do contrato. Seguem anexas as folhas do contrato. Então, ela vai concordar de acordo com o substantivo. Então, seguem anexas as folhas. Então, folhas masculino, as folhas feminino, anexas está concordando. Seguem anexos os documentos masculino, mesma coisa. Não queria enviar as provas inclusas as notas, mesma coisa. A expressão adverbial em anexo, porém, ela é invariável. Então, ó, as palavras anexo e incluso são adjetivos normais e flexionam-se de acordo. Ó. Anexo e incluso. Agora, a expressão em anexo, então são as duas palavras, não é só anexo, agora é em e anexo. São invariáveis, ela é invariável. Seguem em anexo as fotos, ó. Seguem, vírgula, em anexo as fotos. Os documentos vão em anexo. Tranquilão? A palavra obrigado também comporta-se como um adjetivo normal no idioma e flexiona-se de acordo com o ser a que se refere. Então, muito obrigada, disse ela. Então, obrigado, né, vai concordar. Se for uma mulher, obrigada. Se for um homem, obrigado. Então, muito obrigado, muito obrigada, disse ela, e muito obrigados, disseram os alunos.
tá concordando no masculino, por mais que tenha meninas na frase daí, tá bom? Na sala. A palavra mesmo e próprio devem concordar com o substantivo ou pronome que determinam. Essas duas palavras, ó, mesmo e próprio. Ela mesma nunca faria isso, ó. Ela mesma tá concordando, beleza? Nós mesmas fizemos o bolo, disseram as irmãs. Eles próprios executaram o serviço. Então, sempre concordam com o substantivo ou pronome que vem antes dele. E mesmo, gente, não pode ser usado como pronome, tá? Eles vão concordar com o substantivo e com o pronome. Você não pode dizer, os alunos compraram presentes e os mesmos entregaram aos professores. Isso está muito errado. Não existe os mesmos como pronome. Não existe. Não existe. Isso é um erro gramatical muito grosseiro e que tem acontecido bastante em documentos oficiais, inclusive, tá? As pessoas falam, os mesmos fizeram tal coisa. Não, os mesmos não existe. Os mesmos é só para o mesmo, ou os mesmos é só para evidenciar um fato. Ó, ela mesma nunca faria isso, eu estou evidenciando algo. Nós mesmas fizemos o bolo, estou evidenciando e não substituindo. Tranquilão? Quando a palavra alerta é advérbio de modo, não sofre flexão de gênero de número. Já em outros contextos, ele vai funcionar como um substantivo. Todos estavam alerta, os soldados ficaram alerta após o sinal. A palavra menos é sempre invariável, ou seja, não existe menos, fica a dica. Eles estão numa situação menos delicada. A menos, gente, hoje não existe a menos, gente, menos delicada. Então, menos é invariável, tá bom? A palavra só, como adjetivo, né, sendo sozinho, ela flexiona-se em número com a palavra denotativa de exclusão. Apenas somente que vai ser invariável. Só eles saíram na quinta-feira e saíram sós. Somente eles saíram na quinta-feira e saíram sozinhos. Porém, se a expressão adverbial a sós, ela é sempre invariável. Eles saíram a sós, ela queria ficar a sós com o namorado. Então, a sós, ela é invariável. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.